O tema da mensagem de hoje é como conhecer e viver a vontade de Deus. O propósito da mensagem é mostrar a você, a mim, a todos que estamos aqui, onde essa mensagem chegar, que nós já temos dito através das mensagens que vínhamos pregando, a necessidade de você estar a sós com Deus e a sua palavra. É o seu tempo diário com Deus, num horário sempre no mesmo horário, para que você adquira o hábito e isso se torne uma constância na sua vida. Se você não tem um horário específico, a tendência é você negligenciar. Mas se você cria hábitos, não importa se você vai fazer porque é um hábito, mas quando você for fazer, você peça a Deus que venha ao seu encontro e que fale com você através da sua palavra, e Ele é fiel para fazer isso. Não pense que você precisa sentir o desejo de estar com Deus, porque a sua carne nunca quer estar com Deus. Ela não gosta de orar, ela não gosta de ler a palavra. Enfim, você não tem que fazer quando você sente, sentir. Cuidado com isso. Nós temos que ter disciplina, saber o que a palavra de Deus diz. Deus não está conosco quando sentimos que Ele está conosco. Ele está conosco porque Ele diz que vai estar conosco. Agora, Ele vem ao nosso encontro de uma maneira especial quando eu peço a Ele que faça isso. Porque Jesus nos ensinou que tudo que pedimos ao Pai em nome dEle, Ele faria isso. Então, eu posso pedir e devo pedir. A oração do Pai Nosso é muito rica e ela nos faz entender que Deus age na terra quando nós oramos. Então, eu posso e devo orar antes de ler a palavra e para que ela seja compreensível a mim, a você quando a ler. Agora, na palavra de Deus nós conhecemos a vontade dEle. Agora, é na oração que nós adquirimos o poder de Deus para fazer a vontade dEle. Eu vou repetir. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras, mas o poder para viver a palavra de Deus, nós temos através da oração. Então, é algo que eu e você não podemos deixar de buscar e de ter um tempo com Deus para estar com a sua palavra e para orarmos. O texto que nós vamos usar nesta manhã é muito conhecido e é Mateus 26, 36 a 36, mas ainda não chegamos lá agora não. Jesus conhecia a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para cumprir a missão que o Pai lhe dera e que ele conhecia muito bem. Jesus tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Ele diz isso em João 4, 31 a 34. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos e Jesus ficou à beira de um poço, o poço de Jacó, e o texto diz assim: enquanto isso os discípulos, os discípulos então compraram alimento e trouxeram.
E então, o verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Porque eles trouxeram a comida, tudo indica que eles começaram a comer e o Senhor ainda não estava comendo. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele sabia por que havia vindo a este mundo e o que ele tinha para realizar. Jesus tinha uma visão clara dos campos maduros para a colheita. João 4,35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus estava vendo coisas que os discípulos não conseguiam ver. Jesus estava vendo no mundo espiritual e ele percebeu, sobretudo na conversa que ele teve com a mulher samaritana, como aquele povo era necessitado e como aquele povo estava aberto para receber o Evangelho, como de fato recebeu. Jesus tinha uma visão muito clara do que viera fazer. João 6,33 em diante dizem assim estes versos: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus sabia porque ele estava aqui, qual a razão dele vir. Jesus sabia que viera ao mundo para dar a sua vida e derramar o seu sangue em favor dos que nele crescem. Isso fica claro nesse mesmo capítulo, a partir do verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Ele está sempre usando de figuras para explicar o que ele está querendo que todos entendam. Mas os judeus não conseguiam entender isso, senão literalmente.
Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Jesus estava se referindo aos discípulos crerem que ele daria a sua vida por eles e por nós na cruz do Calvário, e que o seu sangue seria derramado, e aquele que nele cresce e aceitasse o sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz do Calvário, esse teria vida eterna. Em verdade lhes digo, verso 53, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Se referiu ao maná, e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Então, ao ler esse texto, eu estou mostrando a vocês, tentando e buscando mostrar a vocês que Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer. Ele sabia qual era a sua missão e sabia que tinha que ir à cruz, dar a sua vida em resgate daquele que nele cresce. Até bem próximo dos acontecimentos que culminariam com a sua morte e ressurreição, os discípulos ainda não tinham entendido a missão de Jesus de maneira clara. Por isso, quando tudo estava prestes a acontecer, Jesus começou a alertar de forma repetitiva o que estava prestes a acontecer em cumprimento da vontade do Pai. E o ponto mais alto da missão seria sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Ele veio para fazer discípulos, ele os fez, mas a missão, o ponto culminante da sua missão seria dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mateus 16, 21, 23, esses versos dizem assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Olha, Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas que ele vai ver: não, o senhor não vai morrer. O senhor não pode morrer. E Jesus disse: olha, sai do meu caminho.
Você é uma pedra de tropeço para mim. Estava incentivando Jesus a ficar com pena de si mesmo para não ir à cruz e cumprir a vontade do Pai. Por isso ele diz: saia da minha frente, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ele pensa como um homem, pensava como um homem natural. Mateus 17, 22 a 23, dizem assim estes versos. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Mais adiante, capítulo 20, versos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e, no caminho, lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Isso foi dito mais de uma vez. Isso foi dito no Evangelho de João, como nós vimos inicialmente. Isso foi dito nos 3 evangelhos. Eu tenho citado sempre Marcos, hoje eu escolhi o texto de Mateus, nesses versos que eu li, que dizem a mesma coisa de forma, com palavras semelhantes. Em Lucas 13, 31 a 33, registram as seguintes palavras: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa, se referindo a Herodes, que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus está se referindo à necessidade dele caminhar até Jerusalém, onde seria preso, julgado e condenado à morte. Pois bem, esse dia havia chegado. Jesus sentiu a necessidade de fazer o que ele fez durante todo o seu ministério: orar. Jesus pediu aos seus discípulos que se sentassem enquanto ele ia mais adiante para orar. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa. É onde havia a prensa do fruto da oliveira, que hoje nós conhecemos como azeitona, né? Era ali que as azeitonas eram prensadas. E Jesus foi, de certa forma, prensado nessa hora. Bem, Jesus, eu vou ler novamente 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele pediu que os seus discípulos, todos, tudo leva a crer que eram os 12, sentassem lá talvez no início do Monte das Oliveiras, e ficassem ali enquanto ele ia mais adiante para orar.
Mas Jesus quis levar 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E diz o texto: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, ou seja, Pedro, Tiago e João. Ao chegarem, então os 12 ficaram embaixo, dos 12 ele tirou 3 e pediu que fossem com ele um pouco mais adiante. Ao chegar mais adiante, Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. O verso 37b diz assim: e começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Inúmeras vezes temos dito aqui que isso mostra a natureza humana, não pecadora, mas a natureza humana de Jesus. Ele sentiu o que nós sentimos, ele passou por todas as experiências que nós passamos, exceção feita do pecado, ou ao pecado. Mas ele vivenciou tudo que eu e você vivenciamos. Então Jesus fez o que não vemos ele fazer em ocasião alguma. Jesus compartilhou os seus sentimentos mais profundos e coisas que talvez os discípulos não esperassem ouvir. Jesus compartilhou com os 3 discípulos mais chegados a tristeza e a angústia que sentia naquele momento. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pediu: fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, eu estou profundamente triste. E o verso anterior diz que ele começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus quis não apenas que eles soubessem o que ele estava sentindo, mas que ao saberem o que ele estava sentindo, eles estivessem ali com ele. Ele precisava sentir que queria que alguém estivesse ali, intercedendo por ele, e por isso que ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Na realidade, nós vamos ver que Jesus não pediu para eles orarem juntinho dele, mas que estivessem ali em oração por ele. E vigiem comigo, eu vou vigiar, vigiem comigo. Ele subiu ao monte para orar e queria que aqueles 3 pudessem orar enquanto ele estava orando. E ele diz: por quê? Eu estou profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mas Jesus foi um pouquinho mais adiante. Jesus os deixou ali e adiantou-se um pouco mais, prostrando-se sobre o seu rosto e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que cálice era esse? Era o que ele descreveu no que eu li anteriormente. Olha, eu vou voltar lá. Ele disse assim, em Mateus 20, 19, que eles vão, 18, final do 18, eles vão condená-lo à morte,
entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas, deixe-me ver onde eu parei. Mas Jesus orou então, e adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você vai perguntar, Jesus sabia que ele tinha que ir à cruz? Sabia, com toda certeza. Ele disse tudo o que ia acontecer, ele disse o que iam fazer com ele, que tipo de morte seria, e que ele finalmente ressuscitaria. Mas, nessa hora, ele sentiu profunda tristeza, ele sentiu angústia, porque ele sabia que a hora estava se aproximando. Isso nos faz saber que aquilo não era um teatro. Jesus estava vivendo na pele o que estava para acontecer. Ele sabia do que estava para acontecer. E ele já começa a sentir na alma tudo que estava para acontecer. Não seria uma experiência fácil ser zombado, criticado, contraditado, zombado, humilhado, vilipendiado, desafiado. E como é que Jesus faz isso? Como é que ele busca vencer esse desafio? Ele ora ao Pai e pede que, se for possível, que ele não bebesse daquele cálice. O cálice da humilhação, o cálice do sofrimento. Você vai dizer, como? Jesus era gente como eu e você, só não tinha pecado. Então ele foi, deixou os discípulos ali e foi orar. Depois de orar durante 1 hora, Jesus voltou para os 3 discípulos mais chegados e os encontrou dormindo. E voltando-se para os discípulos, verso 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Vocês não puderam nem por 1 hora vigiar comigo? E Jesus lhes disse, porque eles deveriam orar, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia o que ele viera fazer. Ele sabia o que estava para acontecer. O seu espírito estava pronto, mas a natureza humana dele gritava. Por isso ele disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu estava pensando e imaginando, sempre quando eu pensei nesse texto, eu pensei como uma lição que Jesus quisesse que eles aprendessem, não por causa dele, mas por causa dos discípulos. Olha, vocês precisam vigiar e orar, senão vocês vão cair em tentação. Mas
o Senhor me fez entender que Jesus está vivenciando o que eu e você vivenciamos. Você lê a palavra, você conhece a vontade de Deus. Agora, entre a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, há um desafio. Porque a carne vai gritar. Ela vai reclamar. Jesus não reclamou. Jesus pediu, se fosse possível, ele não bebesse daquele cálice. Mas ele disse que se fizesse a vontade do Pai e não a dele. Havia uma entrega, mas ele estava sofrendo. O que isso tem a ver comigo e com você? É muito fácil a gente falar daquilo que entendeu. É assim, mas na hora que chega a ocasião de viver a palavra, de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, de viver a palavra, de viver isso na sua casa, de viver isso no seu trabalho, de viver isso quando você é criticado, zombado, ridicularizado, quando você é combatido, você é perseguido. Não é uma coisa fácil, não, de você continuar pagando o mal com o bem, fazendo o que é certo, mesmo quando fazem o errado com você, quando prejudicam você, quando ferem você, quando magoam você. Então Jesus disse, olha, o que eu estou vivendo aqui só pode ser vencido por causa da oração. Vigiem e orem, é o que eu estou fazendo. Eu estou vigiando e orando. E ele disse que os discípulos deviam fazer o mesmo, para que eles não caíssem na tentação. Que tentação? A tentação de não terem a coragem de fazer o que Deus disse para eles fazerem. O que Deus diz para você fazer na sua palavra. Nós dissemos que é importante que você leia a palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu sei o que Deus quer que eu faça. Mas entre saber o que Deus quer que eu faça e fazer a vontade de Deus, isso vai exigir que nós passemos por uma coisa que chama oração. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Que tentação? De não obedecer. De não fazer o que você sabe que tem que fazer. Eu tenho dito aqui muitas vezes que você precisa ter tempo com Deus. Você já está tendo esse tempo com Deus? Não precisa me dizer, não quero saber não. Mas só estou querendo que você pare e pense. Você está fazendo, você faz tudo que você ouve aqui. Você vive o que você ouve aqui dia após dia. A questão não é ouvir, a questão não é saber, a questão é obedecer. Você tem que ler? Tem. E é por isso que muita gente não quer nem ler a palavra. Ou esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. O pecado aqui seria não obedecer à vontade de Deus. É disso que Jesus está alertando. Não é uma advertência contra esses pecados terríveis aí de impureza, de toda a ordem. Não, é de não conseguir obedecer. Você leu, sabe a vontade de Deus, quando chegar a hora para você praticar a palavra de Deus, você precisa de oração. Para falar de Deus, você precisa de oração. Você precisa se humilhar e dizer, olha, eu não dou conta. Eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar, e se o Senhor quer que eu faça, eu farei.
Não é o que eu quero. Não estou a fim de fazer, mas eu quero fazer o que o Senhor quer. Por que eu não quero? Porque é difícil. A minha carne pede sombra e água fresca. Pede para eu tenho medo de receber oposição. Eu tenho medo de não me receberem, não me acolherem, de me maltratarem. Então, é esse tipo de tentação que é muito sério. É você ler a palavra, saber o que você tem que fazer e você fazer. A Bíblia ensina como é que você deve viver com seu cônjuge. O homem tem que liderar. O homem tem que amar como Jesus amou a igreja. A mulher tem que obedecer, submeter-se àquilo que é coerente com a palavra, e não aquilo que é errado na palavra, mas ela tem que fazer isso. Os pais devem educar os seus filhos, devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, mas isso requer que você abra mão da sua vontade. E para você abrir mão da sua vontade, você vai precisar orar e dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda. É difícil para mim fazer isso. Eu não consigo fazer, ou eu tenho uma dificuldade enorme. Entra orgulho, entra um punhado de coisas que você luta para não fazer. A luta de Jesus aqui era para ir à cruz. E antes de ir para a cruz, passar por todas as coisas que ele tinha que passar. Por isso ele disse: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que ele disse com tantos detalhes o que ia fazer, mas agora chegou a hora. E ele foi tomado de tristeza, de angústia. Jesus sabia o que estava para acontecer e o que deveria fazer, mas existe uma grande diferença entre saber qual é a vontade de Deus e obedecer. A vontade de Deus nós conhecemos através da palavra de Deus, mas o poder para viver a palavra de Deus, nós o temos através da oração. Não há como você viver o Evangelho senão através da oração. E, humanamente falando, ninguém gosta de orar. Nós temos um gato pingado nas reuniões de oração de domingo de manhã. É muito cedo. Se fosse para o passeio, você estaria aqui 6:30 da manhã. Mas às 7:30 é muito cedo, dizem alguns. Eu, quando mudei esse horário, mudei para atender a outras necessidades, como a escola bíblica, e eu sabia que ia ser difícil, ia ficar pior. Reunião de oração nunca foi concorrida, nunca foi cheia de pessoas. Se tivéssemos uma reunião aqui para orar por suas necessidades, por cura, para você ter solução de N coisas que você quer trazer, você e um monte de gente encheria esse lugar aqui, eu tenho certeza disso. Se colocar uma faixa aí fora, muita gente vai querer oração. É fácil pedir oração para as pessoas, o difícil é você mesmo orar. Orar por você mesmo, orar pelo seu cônjuge, orar pelos seus filhos,
orar pelos seus pais, orar pela sua família, orar pela igreja, isso aí. Orar pelo país, pelas autoridades. A gente reclama das autoridades constituídas, mas você está orando por elas? Você está pedindo que Deus intervenha no nosso país, nas áreas que você sente que Ele precisa intervir, e que, não é que Ele precisa, que você sente a necessidade de ver Ele agindo de uma forma diferente. Jesus nos ensinou a orar pedindo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu não tem nenhuma restrição. Aqui na terra eu tenho que pedir. Temos que orar pelos missionários. Sem oração é uma tarefa praticamente impossível de ser realizada. Por que eu vivo pedindo oração para fazer uma viagem daqui a Belo Horizonte? Porque eu sei que Deus age através da oração. Porque eu peço oração para tudo? Porque eu sei do poder da oração. Agora, eu não peço para você orar, eu oro. Mas eu peço para você orar também. Eu creio no poder que tem a oração quando é feita por mais pessoas. Eu creio na oração em duplas. Eu creio na oração como igreja. E por isso é importante orarmos como igreja. Por isso é importante orar pela igreja, porque você é a igreja. É uma reunião chata. Orar sempre foi chato. Para a carne. É chato para a carne. Mas para o Espírito é bênção. Como nós vamos ver. Por isso Jesus orou a primeira vez pedindo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pois bem, Jesus deixou os três com a recomendação de vigiarem e orarem para não caírem em tentação, e foi orar pela segunda vez. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Será que ele não sabia? Eu não posso afirmar, mas para mim ele sabia qual era a vontade de Deus, mas a carne dele estava gritando para não passar por aquilo, se é possível. Mas a segunda vez ele já orou: se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, eu vou. Ao voltar aos 3 discípulos, encontrou-os novamente dormindo. O texto diz: e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Olha, quando você vai orar, você sente sono. Quando você lê a palavra de Deus, dá um sono. Esse é o sono da carne. Para você não fazer o que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela não quer fazer a vontade de Deus e nem pode fazer. Então você tem que matar essa carne. Você tem que tomar a decisão de matar essa carne. Para isso você tem que orar. Ore pedindo que Deus mate você, mate a sua carne, a sua vontade. Peça que Ele faça por você o que a carne não está a fim de fazer, mas você quer. O seu espírito tem que querer. Se você é nascido de novo, você quer. Quantos propósitos você já fez? Eu vou fazer isso. Na hora H não faz.
Estava pensando nos encontros de célula, nós sempre temos buscado colocar uma edificação que leve as pessoas a tomarem uma atitude. Mas elas podem prometer, mas se não orarem, elas não vão fazer o que devem. A carne não gosta de orar e vai fazer tudo para você não orar. Além do que o diabo faz. 1000 coisas vão surgir à sua mente para você parar de orar. 1000 coisas podem acontecer para que você seja interrompido e você desista de orar. Você começou, mas não conseguiu fazer, porque o telefone tocou, a campainha tocou, apareceu uma visita inesperada, justamente naquela hora, porque você lembrou de um compromisso que tinha assumido e esqueceu, justamente na hora da oração. Ao encontrá-los dormindo pela segunda vez, Jesus os deixou e foi orar pela terceira vez. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Depois de algum tempo em oração, Jesus voltou ao encontro dos 3 discípulos e repreendeu-os por estarem ainda dormindo e descansando. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Mas ele afirma: eis que é chegada a hora. Já chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A hora chegou. Enquanto vocês estavam dormindo, a hora chegou. Jesus estava pronto para enfrentar o desafio que estava por vir, como ele mesmo havia predito, ao dizer-lhes: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e aos escribas eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus saiu da oração. Jesus sabia o que devia suportar em obediência à vontade do Pai e no cumprimento da missão que havia recebido. Veja o que ele diz depois de passar esse tempo em oração. Ele diz: levantem-se, vamos embora. Ele entrou lá triste, abatido, e agora ele sai resoluto. Eis que o traidor se aproxima. Como é que ele chama esse traidor? Amigo, a que vieste? Com um beijo, traz o filho do homem. E ele diz: vocês vieram com porretes e outras armas para me prender. Eu estive aí todo dia, vocês não me prenderam, mas agora é a hora. Ele vai ser julgado, vai ser cuspido, vai ser vilipendiado, vão zombar dele, ridicularizá-lo, vão vesti-lo com vestes de rei e vão bater na cabeça dele com o cetro que
Normalmente é usado por um rei, puseram um pedaço de pau na mão dele, e depois tomaram e bateram na cabeça dele com a coroa de espinhos. Jesus sabia o que devia suportar em obediência à vontade do Pai e no cumprimento da missão que havia recebido. Por isso ele disse: levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Conclusão. Conhecemos a vontade de Deus quando ficamos a sós com Ele e a sua palavra. Mas o poder para obedecer à vontade de Deus, que você leu, estudou, meditou na palavra de Deus, nós encontramos na oração. Por isso Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não é obediente, não é submissa, ela é rebelde. O tempo todo ela se opõe a Deus. O maior inimigo que eu e você temos é a nossa carne. Não é o único, mas é o mais difícil de ser domado. Jesus sabia o que devia suportar em cumprimento à vontade do Pai. Todavia, o caminho para a obediência passaria pela tentação de encontrar um caminho mais fácil. E normalmente é isso que o diabo oferece. Porém, para a obediência não existe caminho mais curto ou mais fácil. Existe o caminho de Deus. Existe a vontade de Deus. Então, como conhecer a vontade de Deus? Através da palavra. Aí é a importância de você lê-la todo dia, porque você vai ter um monte de informação diferente da palavra de Deus. Como você vai fazer a vontade de Deus que você conheceu, você leu naquele dia, isso ficou claro para você por meio da oração. Por isso, palavra e oração andam sempre juntos. É poder para você viver a palavra de Deus. Por isso também Jesus nos ensinou dizendo, Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, quer fazer como eu fiz, quer fazer como eu faço, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Antes de ir à cruz, no Calvário, Jesus teve que crucificar a sua carne, lá no Getsemane. E ele a crucificou através da oração. Foi uma batalha enorme. Foi ali que Jesus foi tentado a não ir para a cruz. Embora ele não tenha dito em nenhum momento: eu não vou. Mas ele perguntou ao Pai: é possível? Você não vai encontrar Deus respondendo nada para ele. Porque era uma luta contra algo que ele mesmo sabia que tinha que fazer. Quando nós encontramos a vontade de Deus na palavra, nós sabemos o que temos que fazer. Então, a oração, na oração eu expresso minha fraqueza, os meus medos, a minha incapacidade de fazer isso por mim mesmo. E é aí que entra o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que quando
ele disse, eu vou ler. É só um verso pequeno, ou dois, e eu termino. Está em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu ver se é o 10. É o 12. Ele disse que tinha um espinho na carne. Qual é esse espinho? Eu não sei e não queira saber, porque você não vai saber. Pode ser qualquer fraqueza que você tenha. E ele disse que isso foi dado a ele para que ele não se ensoberbecesse. E Deus permite que nós conheçamos o que eu e você somos na carne, para que a gente permaneça humilde e busque a Ele. E para que eu não ficasse orgulhoso, verso 7, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas isso não é automático, é você confessar para Ele, olha, eu não posso, eu não consigo. Eu sou fraco e necessitado, mas eu sei do teu poder e eu quero que o teu poder haja na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Eu duvido que Ele não vai capacitar você. Se você pedir a Ele, confessar que você não pode,